Presidente, seja bem-vindo, é um prazer revê-lo, sempre muito amável, compreensivo, e estava esperando aqui a hora de dar a deixa de conversar, porque é um tema que eu imagino que 110% dos profissionais da OAB estão falando disso diariamente, né? Porque é o assunto de todo mundo. Mas eu imagino que vocês, como entidade, como categoria, como classe, queiram definir como quiserem, e com uma opinião muito contundente no cenário nacional de tempos para cá, estejam sendo procurados para dar parecer, para dar opinião, para se posicionar sobre essa crise. E o seu artigo, que eu tive o privilégio de ler, aliás, muito bem concatenado, muito bem escrito, parabéns, ele é um artigo pesado, ele é contundente, ele é forte, ele é ácido. Por quê, presidente? O que leva o senhor a escrever o que escreveu, a ficar das 8 às 8 na OAB conversando sobre o tema e vir ao programa hoje? Boa tarde. Boa tarde, Domingues. Inicialmente eu quero aqui cumprimentar professor Jorge Peixoto, meu querido Beni Andrade. Um grande abraço, presidente. O Sérgio Pires, já tivemos várias oportunidades juntos. Um grande abraço para o Everton Leone. Abraço, presidente. Saudar aqui também o meu amigo que está aqui ao meu lado, conselheiro federal Joaci dos Santos Loura Júnior, que faz um trabalho extremamente importante em favor da advocacia brasileira no Conselho Federal da OAB. E um abraço especial a todos os ouvintes do Papo de Redação. Aqui de volta, presidente Domingues, não queria estar aqui hoje para tratar dessa temática na situação que ela se encontra hoje. Realmente não é um momento de alegria e de satisfação para mim, enquanto cidadão rondoniense de coração, natural de Goiânia, mas estou aqui em Rondônia desde o ano de 1981. Na verdade, me considero um cidadão de Rondônia. E hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso estado. Nós fomos surpreendidos por essa pandemia. Eu acho que nas nossas gerações, nas gerações de nossos pais, ninguém passou por uma situação dessa natureza, de tamanha magnitude e de reflexos em todos os aspectos. Mas é necessário chamar a atenção da população do nosso estado para algumas situações que ocorreram, e por essa razão, na qualidade de presidente da seccional de Rondônia, eu escrevi esse artigo, mas esse artigo não é um fato isolado dentro de um contexto de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. Já desde o dia 17 de março, a OAB tem alertado as nossas autoridades responsáveis pela administração do nosso estado da necessidade de adoção de providências para enfrentar o pico dessa pandemia que foi anunciada pelas autoridades de saúde, que haveria necessidade de uma preparação com relação a isso. No dia 17 de outubro estive reunido lá na sede do CREMERO, reunido com a presença do secretário de Saúde, doutor Fernando Máximo, e lá naquela oportunidade nós já alertávamos de providências que deveriam ser adotadas pelo estado de Rondônia, pelas autoridades, e aqui digo todas as autoridades do estado, incluindo também os municípios, para o pico dessa pandemia. E lá estavam também outros representantes, representantes do CIMERO, do CREMERO, alertavam naquela oportunidade a necessidade, por exemplo, do aumento de número de leitos de UTI, de leitos hospitalares,
para o pico da pandemia. E, infelizmente, não fomos ouvidos. Quero aqui dizer, isso está determinado pelas autoridades científicas. O melhor meio, o meio mais eficaz de conter essa pandemia, de se prevenir, é o isolamento social. Isso é fato. É o meio adequado de se prevenir e diminuir a proliferação do vírus. Mas, com esse isolamento social, decorrem também outras obrigações, como outras funções desse isolamento social. Ou seja, a possibilidade de que o Estado, que as autoridades se preparem, coloquem efetivamente ações efetivas no sentido de preparar a estrutura de saúde do nosso Estado para o auge, para o pico da pandemia. Ela tem essa função. E o nosso Estado, infelizmente, não adotou as providências necessárias. É triste reconhecer isso, mas é fato. No dia 23 de março, a OAB, vendo que não se adotou nenhuma providência, ela oficiou ao governo do Estado, dizendo na necessidade, por exemplo, dentre outros aspectos, a necessidade de prever a instalação de hospital de campanha em Porto Velho. Porque os leitos de UTI disponíveis naquele momento já se mostravam claramente insuficientes. No dia 25 saiu um boletim oficial da CESAL. Naquela oportunidade nós tínhamos 5 pessoas infectadas no estado e nenhum óbito. O primeiro óbito veio no dia 30 de março. Exato. Hoje nós estamos, com as informações de ontem, 5.714 infectados e 180 óbitos. Não foram adotadas as medidas adequadas para enfrentar esse pico da pandemia. Isso é triste se reconhecer, mas fruto da omissão ou mesmo de políticas equivocadas que foram adotadas ao longo desse período. Digo a você que até consignei nesse artigo também. Chegou um momento em que verificamos a ausência de implementação de medidas concretas e nós notificamos o estado de Rondônia, porque foi apresentado um plano de contingência na terceira versão. O próprio plano de contingência estabelecia que ele era insuficiente, ineficaz, e nós fizemos uma notificação ao estado de Rondônia dizendo: olha, há a necessidade de se verificar e apresentar outras soluções, porque o momento da crise vai chegar. Para você ter uma ideia, no plano de contingência se dividiu o estado em 7 regiões, em 2 macro-regiões, ou seja, a macro-região de Porto Velho, a macro-região de Cacoal. Na macro-região de Porto Velho, nós tínhamos um número de habitantes de 998 mil pessoas. O próprio plano de contingência, no melhor cenário, previa que se 1% dessas pessoas fossem contaminadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, nós teríamos 9.980 pessoas. Se 1% dessas pessoas necessitasse de um leito de UTI, nós teríamos quase 100 leitos de UTI, o que não existe. Isso sem falar na macro-região de Cacoal, que tem 760 mil habitantes. Levando essa mesma conta que está lá no plano de contingência, na versão 3, seriam necessários, no mínimo, 76 leitos de UTI. Hoje se tem 16 leitos de UTI e com previsão de talvez colocar mais 10 leitos de UTI. Então, é ineficaz. Um outro aspecto que nós levantamos com muita clareza para o Estado e colocamos isso por documentos, seria a necessidade de diálogo com os municípios. O Supremo Tribunal Federal
decidiu que a competência para legislar sobre esse tema era dos estados e dos municípios, mas anotou de forma muito clara: tem que se observar o princípio do federalismo cooperativo, ou seja, a necessidade de diálogo entre os entes estatais com os entes municipais. E nós observamos e notificamos o Estado com relação a isso, a ausência de diálogo com os municípios. A falta de diálogo com a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada foi alijada das discussões nas tomadas de decisões durante essa crise. E isso que nós estamos verificando agora, por isso que era um caos já anunciado lá atrás, e nós cobramos efetivamente, e há necessidade das autoridades assumir a responsabilidade nesse aspecto. Vejam bem, Domingues, Perdão, doutor. o nosso setor empresarial, o nosso setor produtivo dentro do Estado, as pessoas mais pobres estão no isolamento social há mais de 3 meses. Nós estamos caminhando para o 4º mês de isolamento social. Quem sobrevive há tanto tempo? Esse isolamento social foi para que o Estado se preparasse e não foi feito desta natureza. Por isso, com muita tristeza, a Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de ter tomado todas as providências, de ter alertado isso nos momentos oportunos ao Estado, mas foi ignorada. Foi ignorada todos os aspectos apontados pela OAB nos momentos oportunos. E agora nós estamos vendo pessoas falecendo. Me chegou a informação de que pessoas faleceram em UPAs por ausência de tratamento adequado. E é uma cena, um cenário que a gente imaginava chegar, não queria, mas sabia que ia acontecer. Beni, deixa eu só agradecer ao Wellington Azevedo, que ele fala do presidente Elton Assis. Parabeniza o OAB, através do presidente, pela iniciativa em cumprir o dever constitucional da ordem como função social, demonstrando a total ineficiência do poder público no enfrentamento dessa terrível pandemia. O Wellington Azevedo. Eu não sei quem que está teclando, mas isso que eu ia dizer. Está vazando no ar o teclado de algum notebook. É isso que eu ia dizer. Me pediu Tem um companheiro nosso aí teclando por favor, pare tá de fazer tudo isso, no ar. tá? Ou desligue o microfone para a gente poder conversar. Por gentileza. Oi. Ajudou pra caramba, ó. Piorou. Não, Pois não. eu gostaria de... microfoninho aí, pronto. Eu gostaria de aproveitar e registrar a minha satisfação em ouvir o doutor Elton Assis. Muito precisa a sua colocação, suas colocações. Mas eu faço uma pergunta. A esta altura dos acontecimentos, doutor Elton Assis, tem como reverter esse quadro? A esta altura dos acontecimentos, como fazer para dar uma freada nisso? Qual seria a solução? Beni, nós temos que ter muita responsabilidade para apontar e atuar nesse tipo de situação. Nós não podemos assumir a condição de gestor do Estado. Quem tem que tomar as decisões efetivas é o gestor nossos gestores, tanto no âmbito do Estado, do âmbito do município. Essa é a responsabilidade deles. Nós não podemos assumir o papel do gestor, nós temos que alertar e apontar soluções que poderiam ser adotadas, mas a decisão cabe ao gestor. Mas eu vejo que existem possibilidades hoje ainda de a gente tentar reverter essa crise. Existe possibilidade de se criar novos leitos de UTI, existem alternativas. Eu vi uma crítica que foi colocada, que, por exemplo, existe no complexo do hospital de base 160 leitos de UTI, de 160 leitos,
que estão próximos a serem concluídos. Seria uma alternativa, mas isso não é função da ordem substituir o papel do gestor. Ele foi eleito. O gestor, tanto no âmbito do Estado como no âmbito dos municípios, foram eleitos para tomar essas providências. E o próprio Supremo Tribunal Federal e vários outros órgãos determinam que essas ações sejam adotadas de forma contundente e firmes. A omissão, nesse caso, ela gera até pode ser gerada até uma responsabilização, uma infidelidade governamental. Olha, a legislação, ela foi flexibilizada agora nesse momento de pandemia. Nós temos uma medida provisória, a medida provisória 966, que permitiu que os gestores, nesse momento de pandemia, eles tivessem a possibilidade de flexibilizar na contratação e na adoção de medidas para conter essa crise. Mas isso gera também responsabilidades por não agir. É necessário agir. Tá? Agora, não somos nós que vamos assumir o papel de gestor do Estado. Quem foi eleito para isso tem que adotar as providências necessárias. Esse é o nosso sistema brasileiro, constitucional e democrático. Doutor, parabéns, eu li seu artigo, o senhor foi preciso. Eu só passo uma colocação, me permita, é o seguinte, com relação ao comportamento do cidadão. O senhor não acha que um comportamento mais responsável por parte de uma parte da população ajudaria também? Beni, eu sempre defendi, nós temos várias campanhas da OAB demonstrando a necessidade do isolamento social, da prevenção. Nós fizemos isso no âmbito dos nossos próprios inscritos dentro da OAB, incentivando a ficar em casa, incentivando o trabalho home office. A Ordem dos Advogados do Brasil, para você ter uma ideia, já no início de março, no início da segunda quinzena de março, colocamos nossos servidores todos em home office, sem suspender as atividades da Ordem, que são atividades essenciais à sociedade. E falamos da necessidade também da população se acautelar. Mas há a necessidade efetiva do diálogo com a sociedade civil organizada. Se você procurar hoje, todos os integrantes que compõem a sociedade civil organizada, eles foram alijados dessa discussão. Agora, recentemente, é que todos os setores foram chamados para dialogar. Mas mesmo assim, se você conversar com eles hoje, há muita insatisfação, porque num momento de crise desse é fundamental o que diga alguns colegas dentro do sistema ordem, eles falam do princípio da colegialidade. Quando você envolve a discussão de todos e toma decisões em conjunto, as chances de errar são muito menores. E envolve todos os participantes. Tá? Os municípios, que seriam necessários, os municípios não participaram das discussões dos planos de contingência e as ações do próprio Estado. O prefeito da capital, recentemente, que veio estabelecer um diálogo com o governo do Estado. E aqui não se pode tirar, em hipótese alguma, e eu quero ser muito enfático com relação a isso, a responsabilidade também dos municípios, que também detém responsabilidade nesse aspecto. Que fique bem claro essa situação. Todos os entes têm responsabilidade em razão desse momento que nós estamos vivenciando. Doutor tem um provérbio. Pires, tem um provérbio, meu amigo, prazer em ouvi-lo, viu? Sérgio, só um pouquinho. Pois não. A propósito da fala do presidente, tem um provérbio de Salomão 11:14 que diz assim: não havendo conselhos sábios, o povo cai,
Mas na multidão de conselhos há sabedoria. Uma outra versão diz, na multidão de conselhos há segurança. Então, cabe muito bem para o que o senhor falou agora e eu concordo plenamente. Diga, Sérgio. Doutor Elton, como representante do direito, do equilíbrio, a OAB tem posições firmes sobre muitas coisas, como o senhor está demonstrando hoje em relação ao caso do Covid. Mas para a população que não tem acesso a todas as informações, como interpretar, por exemplo, doutor Elton, o caso em que uma decisão do Supremo Tribunal Federal determina que governos e municípios decidam sobre o que é melhor para combater a doença e resolver os problemas, e as decisões tomadas por governadores e prefeitos, e nós tivemos o caso aqui do prefeito de Porto Velho, são derrubadas por decisões judiciais. Como é que a OAB vê isso? Eu vejo da seguinte forma, Sérgio. Eu vejo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando adotou essa linha de estabelecer a competência para o governo aos estados e municípios, é em razão do próprio modelo de saúde que é implementado no país, que é o SUS. É respeitando a responsabilidade já estabelecida dentro do modelo já implantado. Então vejo que é uma política correta. Quem está lá na ponta, está vendo a situação específica, cabe a ele esta responsabilidade, tá, de adotar essas medidas. E essas medidas foram adotadas em vários estados da federação com muito sucesso. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, o estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, houve um amplo diálogo entre o estado e os municípios, e as medidas foram adotadas, o estado pôde se preparar com relação a isso, e hoje, mesmo com o crescimento agora do número de infectados, a estrutura de saúde dos estados e municípios estão preparadas para isso. Outro exemplo nós temos em Santa Catarina. Santa Catarina adotou o isolamento social, houve um diálogo, e lá nós temos 7 mortes em Florianópolis. A última morte em Florianópolis ocorreu no dia 4 de maio. A última morte em Florianópolis. Então é uma situação realmente correta. A interferência do Poder Judiciário, eu entendo, ela é adequada para controlar aquelas situações que fogem aos estudos técnicos adequados para conter e ajudar nesse aspecto. Então, por exemplo, se você tem um número de contágio, né, uma contaminação crescente, e você toma medidas de flexibilização sem um estudo técnico adequado que justifique aquilo, cabe também ao Poder Judiciário vir e atuar com um papel constitucional estabelecido a essa competência constitucional a ele. Então, eu não vejo que o Poder Judiciário não possa intervir nesses casos. Ele vem cumprindo a sua missão constitucional. Beleza. Mais alguma pergunta? Obrigado, Sérgio. Boa tarde, Dinos. Quero parabenizar o nobre convidado pelas colocações. Digo ao doutor Elton, nesse país as autoridades nunca escutam a sociedade, desabafa o Simão. Eu acho que o presidente da OAB esqueceu que diálogo nesse país só é feito com muito dinheiro, diz o Raimundo Rodrigues do Bom Futuro. E assim as participações seguem. Já vou ler mais algumas. Everton? Eu ouvi atentamente o nosso convidado e até saúdo ao doutor Elton Assis e parabenizo a ele pela sua frutífera gestão à frente da OAB de Rondônia. E quando ele falava sobre dividir responsabilidades, eu acho que não é nem só por bom senso, é também uma questão de inteligência. Porque se porventura algumas ações não derem certo, e isso foi decidido coletivamente, você estará dividindo as responsabilidades também. Quando você acerta, todo mundo acerta, e quando você erra, todo mundo erra. Agora, quando você quer decidir sozinho as coisas, sem ouvir, você corre esse risco.
de sozinho também ter que assumir a responsabilidade do fracasso. Isso é inteligência também, além de bom senso. Não lhe parece, doutor Elton? Perfeito, Everton. Quando você está fazendo uma gestão em qualquer ente... Não estou chamando ninguém de burro. Não. Veja bem, pelo amor de Deus. Eu concordo plenamente com o que você falou. É importante, quando você envolve todos os setores para uma discussão, ouvindo a todos eles, a sua decisão, efetivamente, ela vai estar incorporada por todos aqueles que participaram dessas discussões. Como eu disse anteriormente, as chances de você errar são menores. Mas se errar, todo mundo errou, né? Errou junto. Teve a participação de todos. A OAB, por exemplo, ela procurou, são 7 ofícios, estou com todos eles aqui em mãos, encaminhados ao governo do estado, apontando em momentos anteriores, em momentos em que seriam possíveis a adoção de medidas para evitar essa situação que está agora. Mas nós fomos absolutamente ignorados. E olha, e outras entidades, outros segmentos da sociedade civil organizada também fizeram isso e não foram ouvidas. Isso é importante que se diga, não é só a Ordem dos Advogados do Brasil, não quero trazer isso só para a OAB. Outras entidades também fizeram isso. O que, na verdade, só agrava a situação, né, doutor Elton? O problema está aí colocado, se trata da saúde das pessoas, se trata da vida das pessoas, é uma crise sem precedentes no nosso país, Everton. Nós precisamos ter isso em mente, uma crise sem precedente. Exige dos gestores uma responsabilidade muito grande. E o que eu tenho falado também, doutor Elton, por exemplo, o sacrifício que o setor econômico está fazendo e que não houve contrapartida. Porque se houvesse, as pessoas ficassem dentro de casa, se conscientizassem disso, se houvesse o crescimento do número de leitos a serem ofertados, com mais equipamentos, com mais UTIs, justificaria todo esse sacrifício da quebra de milhares de empresas, né? E de empregos. Não se justificou. Quer dizer, as empresas pararam, estão quebrando e o resultado não veio. Justamente, nós estamos impondo ao setor produtivo do nosso estado, aos empresários, aos comerciantes, aqueles que são autônomos, um isolamento social de praticamente 3 meses, caminhando para 4 meses. Quem é que suporta isso? Absolutamente inócuo. E para quê? Exato. Isso. E é importante. Aliás, eu tenho dito, doutor Elton, no SIC News, o seguinte: se você quiser se proteger, vá para dentro de uma empresa. Vá para dentro de uma empresa. Os poucos lugares que eu tenho ido, mas é impressionante os cuidados que tem, o distanciamento que é observado. Se você tiver sem máscara, você não entra, você chega, já lhe dão álcool, você sai, já lhe dão álcool. Quer dizer, dentro das empresas, das empresas comerciais, lá é que você está protegido. Mas eu acho que passa muito, se me permite, Everton, pegar carona e pedir ao doutor Elton que considere sobre a observação que ele fez de comunicação, de diálogo, de passar as coisas claras. Semana que vem, na live do Sebrae, o presidente da Transire vai falar sobre a primeira indústria que reabriu as portas em Manaus, na Zona Franca, que foi a empresa que fabrica as máquinas de cartão de crédito. 2.500 funcionários. O protocolo foi tão rigoroso, desde o transporte do trabalhador sendo buscado em sua casa, pelo ônibus da empresa, até a saída dele no final dos 2 turnos, para ter um distanciamento. Então eles estão trabalhando em 2 turnos, 24 horas. O protocolo já está sendo mostrado em várias partes de fora do Brasil. Uma empresa de Manaus. É o que o Everton está falando. Então, mas o que aconteceu? Esse trabalhador foi comunicado, ele sabia o que estava acontecendo. O que o senhor falou agora há pouco, todos os dias o pessoal da OAB tem dúvidas, o senhor está lá, está esclarecendo. Comunicação, clareza, o que vai acontecer, o que aconteceu, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Diálogos, na multidão de conselhos, há sabedoria. Buscar as partes.
O senhor falou muito bem, e nós já recebemos aqui várias outras entidades ou segmentos da sociedade que também desejaram, ou desejavam, ou desejam poder colaborar. O próprio Sindicato dos Médicos colocou uma nota bastante pesada ontem, no Cimero. Eu compartilhei com os dinos, e a sociedade já teve acesso, mas muito contundente. É um texto pesado também, com uma crítica parecida com o que a OAB está fazendo, com profissionais da área. Inclusive, Domingos, isso é importante, viu, Everton? Nesta reunião que aconteceu no dia 17 de março, lá estavam representantes do Cimero, lá estavam representantes do Cremero, e os temas que foram abordados naquele dia perante o secretário de Saúde, nós já se apontavam para essas necessidades que são, não ficou adstrito apenas ao número de leitos, ao número de leitos de UTI. Se falou naquela oportunidade da obrigatoriedade de apresentar os EPIs necessários. Se falou, Domingos, em testagem em massa. A testagem em massa é um dos resultados também que... Vários países conseguiram mudar o quadro com isso. E no Brasil. Algumas cidades. No caso de Florianópolis, no caso do Rio Grande do Sul também, a testagem em massa foi um elemento importante. A testagem em massa no nosso estado aqui agora foi anunciada há 2 dias atrás, foi isso? 2 dias atrás. 2 dias atrás que chegou o número de testes para fazer a testagem em massa. Outro aspecto dessa falta de comunicação, que é importante consignar também, é o fato de que muitas vezes você tinha testes aqui no LACEN, mas o município, e essa falta de diálogo, e no município, lá na ponta, que é quem faz a coleta daquela pessoa que está com sintoma, ele não tem o SWAB. Não ter. Então, essa falta de interação também precisa ser destacada. Doutor Joaci deseja falar algo sobre o assunto? Também queríamos conversar, e talvez não dê tempo hoje, mas ele compreende, sobre as convenções online, os partidos online e as datas de, como o Beni colocou, e prazos. Mas o tema hoje, o senhor está acompanhando o presidente da OAB e também tem falado muito com a gente e feito críticas também. Alguns dos teus comentários que a gente lê aqui são comentários de um ouvinte também preocupado, né, doutor Joaci? Exatamente, Domingos. Boa tarde a você, ao nosso querido presidente. Estou rodeado aqui de 2 presidentes, né? O Elton Assis e você, Flávio Dantas, Everton, todos os dinos. De fato, a gente comunga e vê com muita preocupação isso. E não só. Também aspecto de se colocar fora pelo menos dessa conversa, a essencialidade da advocacia. Isso é importantíssimo que se diga. O advogado, ele é tão importante para um contexto judicial, assim como o promotor de justiça, assim como o defensor público, né? E foi necessário, inclusive, a OAB pelo menos no último decreto, ir à justiça para que se deferisse uma liminar para reconhecer a essencialidade da prestação de serviços que nós fazemos. Nós não saímos de casa para tratar de assuntos nossos. A grande maioria de jurisdicionados, de clientes, de pessoas que estão indefesas nesse momento e estão desesperadas, não sabem o que vão fazer com seus direitos, com suas obrigações. Então, tentar também vedar o exercício da advocacia, de tudo que foi colocado aqui brilhantemente pelo nosso presidente, pelo Everton, é também dizer que a advocacia tinha que ficar alijada disso tudo, sendo que o Ministério Público, a Defensoria eram chamados. E por que então a advocacia não, já que fazem parte do mesmo sistema de justiça? Tanto assim, que o artigo 133 da Constituição fala que o advogado é necessário para a administração da justiça. Isso é constitucional. Então, eu quero aqui saudar e dizer também que comungo da preocupação, a gente precisa realmente achar, e aqui brilhantemente disse o presidente, que ninguém quer se colocar no lugar do administrador. E diga de passagem, não só administrador estadual, mas municipal também, que em muitos momentos se calou, se omitiu e se silenciou. É preciso dividir responsabilidades. Nós estamos falando de uma capital de quase 600 mil moradores,
e que se a gente não buscar soluções de uma forma colegiada, ainda muita gente morrerão à míngua, sem poder ter direito sequer a um leito, porque hoje já não tem. O Nicolas escreve assim: bom dia, sobre a questão de destaque, acredito que é de bom tom também fazer o convite ao secretário de saúde para que possa dar a sua versão. E sobre o teste em massa, é bom informar sobre a dificuldade da aquisição dos mesmos. Doutor, eu acho que essa dificuldade, o Nicolas, muito bem observado por você, passa também por esse planejamento, essa prévia que o Dr. Elton fala. Sem dúvida. Ninguém aqui está a afastar que nesse momento de pandemia, muitas situações, muitos insumos, muitos equipamentos ficaram realmente difícil de se adquirir. Mas nós estamos falando aí, isso é importante destacar, nós estamos chegando a 4 meses, nós vamos chegar a 4 meses de isolamento. Vários outros estados conseguiram e adotaram providência e conseguiram fazer isso. Por que não aqui em Rondônia? Então, a crítica ela é feita em razão da falta de ação concreta para este momento. Por isso que esse momento que nós estamos falando foi uma tragédia anunciada, que foi dita o tempo todo. Havia necessidade do Estado, dos municípios adotarem as providências necessárias para isso. Porque quantas e quantas vezes foi dito isso constantemente. Vai chegar um momento em que o sistema que está colocado hoje, que está à disposição, ele não vai suportar o pico da pandemia. E nós estamos numa crescente. A curva só está crescendo. E o sistema já está em colapso. E esse colapso foi apontado pelo próprio plano de contingenciamento na 3ª versão feita pelo estado de Rondônia. Está apontado lá. Lá ele tem o cenário mais favorável de 1% de contaminação, tem um cenário moderado de 5% de contaminação no estado e o mais severo de 10%. Está no plano de contingência. O senhor acha que nós vamos chegar aonde, doutor Elton, com as estimativas? Olha, eu não tenho condições aqui de apontar números com relação a isso. Eu sei que ainda há tempo de se adotar medidas concretas para se disponibilizar mais leitos de UTI no nosso estado. A nossa população urge, existem maneiras, como muito bem colocou o nosso conselheiro federal Joaci, e eu havia dito anteriormente também, não podemos também assumir e querer assumir a função do gestor. O gestor, ele foi eleito, para dar as respostas adequadas. Como que os advogados, como que as reuniões, como que tratam desse assunto? Como é que é o dia a dia? A indignação aumenta, o medo? Como é que é a rotina da OAB nesse quesito, doutor? Domingues, desde o início dessa pandemia, nós passamos a seguir as orientações das autoridades sanitárias. Como eu disse, a OAB, ela fechou o atendimento ao público, mas criou meios para dialogar com a advocacia e prestar os serviços da ordem. Nesse período, nós escolhemos os meios de comunicação, utilizamos as ferramentas tecnológicas para isso. Olha, nós já fizemos nesse período 4 sessões do Conselho Seccional da OAB. 4. No estado, com representantes do estado todo, conselheiros estaduais. 4. 2 ordinárias e 2 extraordinárias. Nós fizemos um colégio de presidentes de subseções, porque nós temos 18 subseções, e reunimos os presidentes, debatemos esses temas todos. As nossas comissões da ordem, foi uma questão que eu coloquei, elas precisavam continuar a funcionar e prestando serviços à advocacia e à sociedade. Nós temos uma comissão importantíssima, que é a nossa comissão de prerrogativas, fez várias reuniões, nossa comissão de direitos humanos também para atuar. Nós temos um problema seríssimo, Domingos, e estamos
que é um problema da sociedade toda, que é, por exemplo, o acesso do advogado às unidades prisionais. Nós temos que preservar dois valores caríssimos. Primeiro, o valor daquela pessoa que está lá ter direito a uma ampla defesa, ter direito o advogado a ter contato com ele, e também garantir a saúde da unidade prisional. Então, nós estamos buscando, através de, agora conversamos para disponibilizar um parlatório virtual, onde o advogado vai poder, do local que ele está, ir lá ter contato com o seu cliente sem ter que ir na unidade prisional, garantindo a saúde dele e do próprio sistema. Fizemos reuniões, fizemos debates, estamos fazendo consultas públicas à advocacia, utilizando os instrumentos tecnológicos. E isso é de fundamental importância. Nós precisamos dialogar, coletar da advocacia qual o consentimento e a gente poder expressar isso enquanto instituição. Nós somos pessoas inteligentes, nós sabemos que havia um momento que a curva, se ela não fosse tratada com a prevenção adequada, o isolamento bem feito, ela cresceria de forma exponencial. Isso foi falado várias vezes. Nós somos didáticos, pedagógicos, e lamentavelmente as providências não foram tomadas a contento. E eu lamento muito porque em outros lugares que se falava muito de tentar uma outra alternativa, que era liberar geral, hoje essas pessoas pagam alto preço. O epidemiologista Anders Tegnell, sueco, lamenta hoje a concluir, ele é o responsável pela estratégia na Suécia, que criou a estratégia errada e o seu plano causou mortes demais. Ele vem a público se desculpar, porque a conclusão que ele chega é que, não fazendo o mesmo que os países vizinhos fizeram, a Suécia errou e agora paga o preço de ter mortes que não deveriam ter acontecido. É lamentável, mas é uma verdade. Ele está se manifestando, está nos sites hoje, o número de mortes da Suécia bem acima dos demais países da Escandinávia. Por que eu estou falando isso? Porque é triste a gente saber que havia um momento X e lamentavelmente esse momento passou e agora nós estamos correndo atrás do prejuízo, mas ainda há tempo, pelo menos, de não piorar a situação, porque senão nós corremos o risco de chegar lá por agosto, setembro, com algo em torno de 400 mil casos para mais. 390 já tem gente prevendo, e isso é assustador. Domingos, pois não. Eu gostaria aqui também de fazer uma referência que é importante que seja reconhecida. Pois não. Que é ressaltar o trabalho daqueles que estão na linha de frente, os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde no nosso país todo têm estado nesta linha de frente, têm se exposto, têm sido contaminados. Nós temos tido perdas de profissionais na área da saúde e é importante destacar esse grupo de pessoas que são verdadeiros guerreiros, com dificuldades enormes. Chegam-se relatos à Ordem dos Advogados do Brasil, a situação de muitas vezes falta de equipamento, falta de estrutura, um número de pessoal insuficiente para o atendimento de todas as demandas, e mesmo assim esses profissionais estão lá no dia a dia lutando em prol de proteger a nossa população. Eu gostaria, Domingos, também na mesma linha que o presidente Elton falou, inclusive inspirado num vídeo seu, aqueles vídeos que você faz rápido e que tem o prazer de compartilhar comigo. Obrigado. De que existem também outras pessoas que têm tido um papel muito importante, né? Os garis, os lixeiros, as pessoas que exercem outro tipo, as pessoas que estão no supermercado, trabalhando, enfim, várias áreas aí são essenciais à continuidade, né, de quem quer cumprir essas exigências sanitárias. E dizer para eles que, assim, o meu muito obrigado, e eu seguindo inclusive aquela tua dica, um dia desse o pessoal do lixo foi lá em casa, eu agradeci, dei uma
refrigerante para eles. Que legal. Então, legal. De fato, a gente precisa exercitar mais essa gratidão pelas pessoas, pelo que elas estão fazendo em prol do próximo, né? Seguindo o evangelho de Jesus, que é, na verdade, amar o próximo como a si mesmo. Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado também por prestigiar esse trabalho que a gente faz. Obrigado ao engenheiro civil Nascimento, que faz uma observação, e o pessoal, a multidão que está no 10º dia de manifestação, não fazendo isolamento social. E não são só esses, né, Nascimento? Tem muita gente não fazendo de várias formas, saindo sem precisar, ficando na rua. Ontem eu vi uma rodinha de meninos, de jovens profissionais de uma oficina mecânica, numa esquina lá na Zona Sul, mó cervejada. Final do expediente, tinha uns 7, 8, mas muito pertinho um do outro. E a cervejinha rolando solta no final, todos com o uniforme da empresa, na calçada. Olha só como é ruim para a própria marca, a própria empresa, né? Na calçada e sem máscara, sem nada, como se fosse um final de expediente como qualquer outro. E não é. Nós não estamos vivendo. Nosso novo normal é um normal que jamais imaginávamos, né, doutor Elton? Obrigado pela presença, viu? Domingos, o isolamento social, a prevenção, a gente precisa ressaltar aqui, é realmente a melhor política para se prevenir. Eu quero aqui registrar, por exemplo, que já tem quase mais de 3 meses que eu não tenho contato com meu pai e a minha mãe. Meu pai tem 79 anos de idade, minha mãe tem 77 anos de idade, estão num apartamento totalmente isolados, né? E a nossa família, o máximo que se chega é levar um domingo alguma coisa, mas na porta só, aquele contato ali na porta. Nós não entramos, não temos contato praticamente nenhum. Por quê? Porque é preciso que a população entenda também que essa é a melhor maneira também de se prevenir. Tem que ficar em casa. Quem puder, fique em casa e se previna. O vírus tem uma contaminação de uma forma muito rápida, e isso é de fundamental importância, tá? Eu gostaria de deixar isso registrado aqui também e alertar toda a população: fique em casa. Everton, você queria fazer mais uma última consideração? É isso? Eu te interrompi, me desculpe. Talvez a resposta também pode ser curta, mas é que o nosso amigo Marciso Nogueira, ele é tão chegado da gente que eu não gostaria de deixar de fazer essa perguntinha. Ele diz assim, pergunta pro doutor Elton o que a OAB tem feito ou pode fazer contra os abusos cometidos por órgãos governamentais no que se refere à taxa de serviços praticados, por exemplo, pelo Detran e Cefim, na questão de impostos como IPVA, a alíquota muito alta praticada pelo Estado. Por que a OAB não interage aí a favor do contribuinte? Perfeito, Everton. Nós já oficiamos ao Estado de Rondônia, solicitando que essas taxas, alguns impostos, eles sejam flexibilizados neste período que nós estamos vivendo. Nós temos que enxergar a dificuldade que a população está passando em razão de tudo isso. Tem muita gente que está passando necessidade. Então é preciso que o Estado também flexibilize nesse momento. E nós já apresentamos um ofício específico sobre essa situação, pedindo. Tivemos uma resposta, por exemplo, de alguns impostos praticados pelo Estado e até mesmo pelo município aqui, que houve uma remissão com relação a isso, tá? Então, também fruto de uma atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. Deixa eu só, por fim, Dinos, doutor, me permita agradecer novamente, e o Trevisan não me levar a mal, o nosso ouvinte é diariamente participante, eu não quero que ele se ofenda com o que eu vou dizer, pelo contrário, é muito bom que ele esteja conosco, mas ele disse assim: estamos há mais de 90 dias em isolamento, esse pico não chega, parem de chutar. A Trevisan, de uma vez por todas, com todo carinho, ninguém aqui está chutando. A falta de referência sobre o pico é por causa do próprio comportamento da população. Nós perdemos o momento em que a curva se estabilizaria por causa do não isolamento.
E ela passou de ser gradativa para exponencial, e o crescimento exponencial é quase impossível de ser contido. Porque passa a ser viral de tal maneira que não tenha controle, nós perdemos o controle. O momento de ter o controle foi perdido em várias partes do Brasil e do mundo. Em outras partes do Brasil, o momento do controle foi alcançado. E hoje essas pessoas estão colhendo os frutos de uma vida um pouquinho mais razoável. Frutos esses que nós em Porto Velho não estamos colhendo. E algumas cidades do interior até estão. Nós não estamos, porque nós perdemos a mão. Escapou-se por entre nossos dedos a possibilidade de evitar o pico. E agora ele não chegou mesmo. Infelizmente nós ainda teremos números assustadores, tristes, lamentáveis, de dor para muita gente. Lamentavelmente. Muito bem, presidente. Obrigado, Quero gente. deixar um abraço pro senhor, pros Dinos e pro meu querido amigo Dr. Elton. Legal. Volte sempre, Dr. Elton. Verdade. Abraço a ele, doutor Joaci. Abraço a todos. Um abraço ao doutor Elton, ao doutor Joaci. Foi um O prazer Dr. Joaci também. poder conversar com ambos aqui no programa. Um abraço a vocês.